Saudações aí a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, capítulo 3, de 2 Samuel, versículo 1 em diante. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas, em nome do Senhor Jesus, e o motivo de termos enviado solicitações de amizade, termos recebido solicitações de amizade, é para a leitura da Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Palavra de Deus, de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. Então eu quero convidar a você que tem vontade de saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, a você que tem fome de conhecimento, sede de conhecimento, seja você católico, espírita, livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, irmãos evangélicos de todas as denominações, e até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, nós convidamos você a vir para cá. Vem ler a Palavra de Deus conosco, porque o Senhor Jesus tem uma bênção muito grande para poder te dar também. Nós não estamos fazendo pregação, não tem pregação, é somente a leitura. Portanto, você vai pegar a sua Bíblia Sagrada, provavelmente você deve ter a Palavra de Deus aí na sua casa. Vai orar ao Senhor Jesus, vai falar: Senhor Jesus, me abençoa, me ensina, me dá entendimento da Tua Palavra. E o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, Ele é o maior interessado em que cada um de nós conheçamos a Sua Palavra. Ele vai te dar entendimento. Ele vai te dar entendimento, compreensão da Palavra de Deus, que você vai ficar maravilhado de como o Senhor Jesus vai te ajudar a compreender as Sagradas Letras. Certo? Portanto, venham para cá ler a Santa Bíblia conosco. Pega a sua Bíblia, seja ela a Bíblia Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, tanto da Sociedade Bíblica do Brasil quanto da Casa Publicadora Paulista. São excelentes Bíblias para você ler conosco a Palavra de Deus. Quanto a Bíblia Católica, aquelas Bíblias católicas mais antigas, anteriores ali a 1980, são excelentes materiais para você acompanhar conosco a leitura da Santa Bíblia. Vamos ler a Palavra de Deus, vamos perseverar em fazer essa boa obra diante do Senhor, que do céu virá recompensa sobre as nossas vidas. Vamos ler 2 Samuel capítulo 3, versículo 1 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom, versículo 2 em diante, e a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amon, de Aquinoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Ragite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Gitreão, de Egla, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul,
Abner faz aliança com Davi, versículo 7 em diante. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aia, e disse Isbosete a Abner: por que entraste à concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Transferindo o reino da casa de Saul, e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e atirou a seu marido, a Faltiel, filho de Laís, e ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao rei, meu senhor, todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner à traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grandes despojos. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei.
e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizestes? Eis que Abner veio ter contigo. Por que, pois, o despedistes de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, a saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte e à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a casa de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem a tenha, Versículo 29 novamente. Fixe sobre a casa de Joabe, sobre a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se tenha a bordão, nem quem caia à espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeon. Davi lamenta a morte de Abner, versículo 31 em diante. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai os vossos vestidos e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. Que todo o povo versículo 36, que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo o Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Quem eu ainda sou, versículo 39, que eu ainda sou tenro, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia,
são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. 2 servos de Isbosete o matam e trazem a cabeça a Davi. Capítulo 4, versículo 1. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo o Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baena, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Beena, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na 5ª costela. E Recabe e Beena, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado na sua recâmara, e o feriram e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram por toda a noite caminhando pela planície, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua semente. Glória a Deus. Porém, Davi respondendo a Recabe e a Beena, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, pois se aquele que me trouxe novas dizendo: eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Siclag, cuidando que eu por isso lhe devesse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Davi é constituído rei de todo o Israel. Capítulo 5, versículo 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom,
e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta cidade. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a casa, versículo 11 novamente. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Glória a Deus. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, versículo 13 em diante. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse:
Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás dele, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi, assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá até chegar a Gezer. Davi traz a arca para Jerusalém, capítulo 6, versículo 1 em diante. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Perez-Uza, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de versículo 10 novamente. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos,
sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levaram Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aleluia! Glória a Deus! Eis aí mais uma etapa dessa tarefa, dessa jornada, que nós empreendemos perante o Senhor, neste projeto de leitura da Santa Palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo e Verdadeiro, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra santa e poderosa, Senhor, que foi lida, meu Deus, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e no YouTube. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, faz com que esta palavra, em nome de Jesus, habite em nossos corações. Que esta palavra seja escrita nas tábuas de carne dos nossos corações, para que não esqueçamos, meu Deus, das tuas palavras, nem das tuas beneficências, Senhor. Para que não esqueçamos que tu és um Deus tremendo, um Deus poderoso, que faz misericórdia e bondade aos milhares, àqueles que te amam, Senhor, e que buscam a tua face, e que se humilham diante de ti, como fez Davi, dançando inclusive e se alegrando na tua presença. Aleluia, meu Deus, Senhor da glória, faze com que esta palavra habite abundantemente na nossa alma, meu Deus. Abençoe as vidas de cada pessoa, Senhor da glória, que estão lendo conosco a tua santa palavra. Esta pessoa que até mesmo não é crente, meu Deus, que não crê no Senhor, mas que está lendo conosco a tua palavra,
que o teu Espírito Santo da verdade possa tocar poderosamente na vida desta pessoa, para que reconheça, aleluia, glória a Deus, a tua mão poderosa, Senhor, sobre a sua vida. Abençoa, Senhor Jesus, glória a Deus. Abençoa, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava a nossa vida com teu sangue poderoso. Cura, meu Deus, as nossas enfermidades, principalmente as incuráveis pela medicina e pelos recursos humanos. Porque há enfermidade, ó Deus, que só o Senhor Jesus pode sarar. Só o Senhor Jesus tem o poder de fazer este milagre, de fazer esta obra gloriosa sobre as nossas vidas. Abençoa sim, Senhor meu Deus, o nosso lar, os nossos lares, as nossas famílias, meu Deus. Abençoe assim, Senhor, também aos nossos familiares de perto, de longe, e as suas respectivas casas, curando, libertando, fazendo obras maravilhosas, resolvendo os nossos problemas insolúveis. Que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, meu Deus, para nos abençoar em tudo, Senhor, por amor da tua palavra santa que estamos lendo, estamos perseverando em ler diante de ti. Assim nos abençoe o Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus, durante a nossa jornada nesta terra. Nos abençoe assim, ó Deus, guardando as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade na tua presença, até o grande dia em que hás de vir para nos buscar. Ó Deus poderoso, não nos deixes só, não nos desampares, mas sê conosco, Senhor, o teu Espírito Santo para nos guiar, para nos abençoar, para nos orientar em tudo, meu Deus, e como havemos de proceder com as nossas vidas prudentemente sobre a face de toda a terra. Assim nos abençoe o Senhor, e abençoe cada vida, meu Deus, que está perseverando nesta obra maravilhosa, nesta obra excelente, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eu te peço com fé e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão lendo conosco a santa palavra de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os nossos lares, né? As nossas famílias, que o Senhor assim nos abençoe a todos em nome de Jesus.